Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, certo? Uma live aqui no Instagram em que a gente fala sobre análise financeira, consultoria, o mercado de análise financeira e outros assuntos relativos a finanças, certo? Sou o Pedro, especialista em finanças, e hoje a gente vai falar sobre o papel do consultor financeiro, certo? Então, muita gente, é um tema pouco debatido, muita gente confunde na hora de saber quais são as atribuições do consultor financeiro da empresa, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, qual deve ser o objetivo dele. Então, hoje o nosso tema vai ser o papel do consultor financeiro, certo? Então, pegue um papel e caneta, que tem muito conteúdo bom e prático para você conhecer um pouquinho mais desse mercado de análise financeira, certo? E lembrando, pessoal, que as inscrições para o programa de formação em consultoria financeira já encerraram, né? Mas atendendo a pedidos, eu vou abrir algumas vagas até amanhã. Quem está interessado em entrar no programa de formação em consultoria financeira, em que eu te ensino do zero a você prestar serviços de consultoria financeira, me mande uma DM, uma mensagem. Tenho certeza que vai agregar muito você, certo, pessoal? Então, primeiramente, a gente tem que nivelar, sempre nas nossas lives a gente nivela o assunto, né? Então, a gente tem que dizer qual é o papel, principalmente, do consultor financeiro, certo? E o que o consultor financeiro não deve fazer, principalmente, né? Então, pessoal, consultor financeiro, basicamente, ele entra dentro das empresas e ele tem como objetivo propor projetos em que ele consiga trazer ou economia para a empresa, ou ele consiga explorar uma oportunidade. Como assim, Pedro? Então, o consultor financeiro, quando ele entra na empresa, ele tem como foco sempre ajudar a empresa a cumprir o seu papel, que no caso é gerar lucro, tá? O papel da empresa, pessoal, o objetivo da empresa é gerar lucro. Pode gerar empregos, pode mudar vidas, pode gerar renda e gera, tá? Só que é consequência do lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela não tem como pagar as contas. Então, consultor financeiro, primeiramente, ele tem como foco ajudar a empresa contribuir a fazer sua missão, que é gerar lucro. Então, você gera lucro ou com oportunidade de economia ou explorando alguma oportunidade de expansão, de projeto, em que no final do dia faça a empresa lucrar mais, certo? Então, consultor financeiro tem como foco fazer a empresa cumprir a sua missão, que é lucrar mais, tá? Qualquer outro tipo de ação que tiver não é consultoria financeira, tá? E consultoria financeira, pessoal, o que não é, tá? Existe diferença de consultoria financeira para assessoria financeira, tá? Consultoria financeira, pessoal, é feita por meio de projetos, tá? E o que seria projetos? Projetos têm início, meio e fim, tá? Então, projetos de consultoria pode durar 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim, depende do grau de complexidade do projeto, certo? Pode ser um projeto de organização do setor financeiro, pode ser um projeto de fechamento, pode ser um projeto de planejamento financeiro, enfim, depende de onde você vai querer atacar, né? Onde você vai querer utilizar finanças para alavancar a empresa. O que é diferente de assessoria, tá? Assessoria financeira, na maioria das vezes, ela executa atividades operacionais. Então, por exemplo, um BPO financeiro, que é terceirização financeira, seria uma assessoria financeira, né? É um serviço contínuo em que você vai executar atividades operacionais, né? Então, existe essa diferença. Existe consultoria e existe assessoria financeira, tá? Então, mais importante do que você saber o que é interessante você saber o que não é, tá? E por que, pessoal, se vocês forem pegar, por exemplo, serviços de contabilidade, outras prestações de serviço, se vocês forem comparar a média de mercado, o serviço de consultoria financeira geralmente ele é mais bem remunerado, certo? E ele é mais bem remunerado por uma simples razão, que eu até já falei aqui já.
ele é mais bem remunerado porque ele faz que a empresa lucre mais, tá? Qualquer outro tipo de serviço financeiro que não faz a empresa lucrar mais não é consultoria financeira, certo? Então, a gente viu o que é consultoria financeira e o que não é, certo? Então, basicamente isso. Tá? Beber uma água aqui. A live, pessoal, ela é uma troca, né? Então, vocês podem colocar perguntas aqui no chat, eu respondo, tá? Não é uma aula expositiva, né? A ideia é justamente ao vivo eu tirar qualquer dúvidas que vocês tiverem no mercado, do papel do consultor, tá? Não é uma fala unidirecional aqui. Certo, pessoal? Então, consultoria financeira é super estratégica, né? E, pessoal, beleza. Quais são os benefícios do papel do consultor, né? Porque não é o papel do consultor não necessariamente só vai ser benéfico para o consultor que ele é bem remunerado, né? É sempre o cálculo que eu sempre falo, né, pessoal? Então, se você entrar com um projeto de consultoria numa empresa que fatura 500 mil e você conseguir economizar 1% do faturamento, o que é possível em determinados tipos de projetos, né? Às vezes a gente entra na empresa e a empresa ela tá com os processos despadronizados, o CMV, o custo não é apurado de maneira correta, e uma alavanca que você mexe em compras, uma alavanca que você mexe em padronizações de processo já faz diferença já na hora dos custos, né? Então, basicamente, é muito vantajoso para a empresa, porque, por exemplo, 1% de faturamento de 500 mil, pessoal, seria 5 mil, certo? Então, 5 mil reais por mês, se você multiplicar por 12, vai dar 60 mil reais. E 60 mil reais, pessoal, é uma economia considerável por ano, certo? Isso daí considerando 1% de um faturamento de 500 mil. Então, é esse tipo de conta estratégica que você precisa fazer, sendo consultor, tá? A Jéssica perguntou aqui, e o que seria mentoria? Mentoria seria mais um direcionamento, tá? Então, ele também é feito por meio de projetos, mas você não executa nada, certo? Você, como especialista, você orienta uma pessoa da área de finanças, um empresário, a eles aplicarem algumas atividades e você dá o feedback, tá? Consultoria, você implanta um projeto, monitora, certo? Mentoria, você não executa zero, tá? E assessoria, você executa quase 100%, tá? Então, existe diferença de consultoria para mentoria e para assessoria, tá? Mas basicamente seria essa a pergunta da Jéssica aqui, tá? Então, pessoal, é super estratégico, né? Então, 1%, pessoal, é 5 mil de faturamento de 500 mil. 1% é 10 mil de faturamento de 1 milhão, tá? E você sempre tem que fazer o cálculo, sempre pensando do ano, tá? Porque você vai ver um impacto em um período considerável de você mexer em alguma alavanca, seja nos custos, nas despesas, na produtividade, enfim. Então, é algo que você, como consultor financeiro, é super estratégico, né? E é o que eu sempre falo, pessoal, que é uma situação ganha-ganha, né? Então, da mesma maneira que a empresa tem economia, na hora de você implantar um projeto de redução de custos, você ganha porque você vira aquele conselheiro fiel, né? Então, quem é que não quer ter uma pessoa que auxilie você a olhar os seus números de maneira adequada, né? Hoje em dia, pessoal, e eu acho que não só em PF, na PJ, tá? Na pessoa jurídica, mas na pessoa física, há muita dificuldade relativa à educação financeira, à gestão financeira, e a gente vê porque, enfim, a situação econômica do Brasil não ajuda também, mas grande parte dos problemas financeiros das empresas, se não maior parte, é por questões de gestão mesmo, tá? Questões de visualização, de não saber onde consegue melhorar, não saber onde tem um gargalo, certo?
Gestão de caixa, pessoal, é estratégia, entendeu? É estratégia, é precificação, é você ver os prazos. E às vezes o empresário ele não tem ideia desses tipos de recurso. E aí que entra a consultoria financeira. A consultoria financeira, por meio dos relatórios, por meio das técnicas, consegue propor ações eficazes, né, para contornar qualquer tipo de problema financeiro. A Jéssica falou, apresentar o relatório de DRE seria consultoria? Sim, Jéssica, seria, e é um projeto muito recorrente da consultoria financeira, né, que são fechamentos mensais. Então você acompanha o cliente fechando DRE, pode ser DRE, fluxo de caixa, balanço, e você no final do dia consegue propor mudanças estratégicas, né, como o exemplo que eu dei, redução de custos, enfim. Então, é uma situação ganha-ganha para a empresa, certo? E conforme eu falei na última live, na terça-feira, pessoal, a gestão, o mercado de análise financeira, ele é um oceano azul, né? Então a gente está numa situação em que tem muita demanda, muita empresa com problema financeiro, muita empresa com gargalo na gestão financeira e tem poucos profissionais qualificados, né? Então, além de ser super estratégico o serviço de consultoria financeira, é uma situação em que o mercado ele é bom justamente por essas peculiaridades, né? Alta demanda, baixa oferta de consultores qualificados. Então, pessoal, é uma oportunidade que, se você souber se posicionar como especialista, tenho certeza que pode lucrar e faturar muito com muitos projetos, certo, pessoal? Então, a gente viu aqui na nossa live o que seria consultoria financeira e o que é que não é consultoria financeira, né? A gente viu os benefícios. Então, se você entrar dentro desse mercado, você vai ver que esse mercado ele é um mercado oceano azul, né, como falam, é um mercado com muita demanda e baixa oferta de profissionais qualificados, né? E beleza, pessoal, mas como eu consigo, bora colocar um pouquinho mais de prática, quais são os possíveis papéis que o consultor financeiro teria na prática entrando dentro de uma empresa, né? Então, pessoal, existem inúmeros tipos de projetos que o consultor financeiro ele pode executar dentro da empresa. E esses projetos, pessoal, eles têm escalas de valor, né? Ó, uma questão importante aqui. Quanto mais, vocês podem até pegar papel e caneta para vocês anotarem, que isso é importante. Quanto mais estratégico for o seu projeto de análise financeira e de consultoria financeira, maior vai ser o valor percebido pelo cliente, certo, pessoal? Então, por exemplo, o que seria um projeto de entrada? Um exemplo de um projeto de entrada para você fazer consultoria financeira das empresas. Você pode fazer um projeto de organização do setor financeiro. Então, você pode entrar na empresa, pode colocar planilhas, sistemas, enfim, e pode organizar um contas a pagar e um contas a receber. Tudo que vai entrar, tudo que vai sair. Só esse projeto, pessoal, para uma empresa que tem um mato alto, como é que eu falo? É uma empresa que tem que não tem processo financeiro, já tem um impacto considerável, certo? Conforme eu falei, inclusive numa live recente, numa empresa que vende a boleto, em que não tem zero de contas a receber, essa empresa, com o mínimo de contas a pagar, o mínimo de contas a receber, ela já consegue controlar a inadimplência. Então, é algo que tem um impacto rápido, e quanto menos madura for a empresa, e mais cedo você, como consultor financeiro, entrar nessa empresa e propor projetos, maior vai ser o impacto, certo? E daí, você como consultor financeiro, tem um conceito chamado escala de valor, né? Então, você entra na empresa, você começa a colocar projetos. Nem sempre você vai conseguir colocar um projeto ciência de foguete, super, hiper, mega power complexo com um planejamento financeiro, certo?
que é algo já mais complexo, envolve estratégia da empresa, enfim. Mas você consegue entrar com um projeto de organização do setor. Isso daí já vai dar um impacto enorme, certo? Conforme a empresa vai caminhando com você, você propõe um projeto de organização do setor financeiro. Daí você vai colocar um projeto de fechamento do setor, que agora você tem os dados, você já consegue ler os dados financeiros corretos, você tem um projeto de fechamento do setor financeiro. Daí você já consegue um grau de maturidade maior, que você tem que colocar um planejamento do ano, orçamentário, certo? Aí vai ser maior ainda o grau de maturidade, né? Então, essa escada, conforme você vai aumentando a complexidade aqui, você vai aumentando o valor percebido dos projetos, certo? E você vai aumentando o quanto de impacto e quanto bem remunerado você vai ser. Então, escala de valor é fundamental você ter ideia, pessoal. Porque você não... Só se você for um especialista super bem posicionado nas redes, com inúmeros cases, e mesmo assim é difícil você propor projetos muito complexos no início, né? Então você pode começar com uma escadinha e começar na escadinha você conseguir colocar projetos mais complexos dentro da empresa, certo? Então, na prática, você consegue utilizar a escala de valor para você conseguir colocar projetos cada vez mais complexos dentro da empresa. E o melhor de tudo, pessoal, você consegue fidelizar o cliente. Você é uma mão de obra qualificada que sempre aconselha da melhor maneira o cliente, né? Você organizou o financeiro dele, é uma pessoa de confiança que já vai colocar a empresa em outro patamar para ter cada vez mais maturidade financeira. E, de novo, o impacto, quanto menos madura for a empresa, maior é o impacto, certo? Então, é interessante você sempre ter essa ideia de escala de valor dos serviços, né? E sempre pensar em serviços de entrada quando você for fazer uma consultoria financeira. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Opa. Você perguntou o que seria mentoria, apresentar relatório da RE. Certo? Então, consultor financeiro, quantos tipos de projetos eu já falei aqui já, né, pessoal? Também existem projetos de redução de custo. Você pode... Tem uma questão, pessoal, um papel que não é muito discutido quando se fala sobre consultoria financeira, é o papel do consultor financeiro, ele ser um business partner, como falam, né? É uma expressão em inglês que significa parceiro de negócio, tá? É a tradução literal da expressão. E o que significa isso, pessoal? Se você for pegar uma demonstrativa financeira da empresa, vamos começar com o queridinho de todos, que é um DRE, né? Demonstrativo do resultado do exercício. Esse demonstrativo, pessoal, ele é um demonstrativo em que você vê se a empresa deu lucro ou prejuízo, certo? Beleza. E existem algumas linhas que você vê os principais custos e principais despesas da empresa, né? E, por exemplo, tem a receita, aí você tira os custos, você tira as despesas e tem o lucro ou prejuízo do período, né? Preferência lucro. Aí você vê quais são os maiores ofensores para o resultado da empresa, né? Foram os custos, foram as despesas, tem muita mão de obra, custos são muito altos relativos ao mercado. E dentro desse papel do consultor financeiro ser um parceiro de negócios, ele pode pegar uma linha do DRE, olha lá, ele pode pegar uma linha do DRE, vamos considerar uma empresa de alimentação, e essa empresa de alimentação está com CMV, que é o custo de mercadoria vendida, o custo para produzir a mercadoria que foi vendida, muito alto, certo? Digamos que a média no mercado era para dar um exemplo, tá? Era para dar 30% o CMV e está dando 50%, que deveria ser 30%. Né? Então, a discrepância de 20% do CMV, né? O trabalho do consultor financeiro, pessoal, pode ser ir
ao lado da operação, certo? Quem cuida dos processos produtivos, né? Quem faz acontecer os custos, né? O processo produtivo. E esse consultor financeiro, ele pode ser um parceiro de negócios da produção, nesse caso, né? No setor alimentício da produção. E ele pode, junto com o gerente operacional, responsável, encarregado da operação, propor projetos de redução de desperdício. Esses projetos de redução de desperdício, desde a visualização, como é que vai ser apurado, como é que vai ser monitorado esse desperdício, pode fazer a diferença, que era 30%, que deveria ser, estava 50%, e para, por exemplo, 40%. Tá? Digamos que a situação é essa. Se foi de 50% para 40% o CMV, pessoal, isso significa, e isso daí você pode atestar, que 10% aumentou em 10% a lucratividade da empresa. Você vê o quanto é estratégico isso daí. Pegando uma linha só que é a mais importante, né? Nesse nosso exemplo, que são os custos. Então quer dizer que se eu pegar meu CMV de 50% e colocar ele para 40%, quer dizer que aumentei 10% a minha lucratividade. Digamos que uma empresa que está no 0 a 0, ela possa ter 10% de lucro depois dessa iniciativa. Isso daí com o setor financeiro, pegando a principal linha de um relatório financeiro e indo a fundo, sendo aquele detetive chato de finanças que vê exatamente a causa raiz do custo estar muito alto, que nesse nosso caso seria o desperdício, né? Então você vê, pessoal, o porquê é tão estratégico essa função de consultor, esse papel do consultor financeiro, certo? Isso daí, pessoal, uma ação do consultor pode ser a diferença de lucrar ou não em um período, certo? E uma das razões pelas quais ser bem remunerado é porque o empresário ele não teria essa visualização de ter um custo muito alto, do custo ele está muito acima do que é que deveria ser para o setor dele, se não tivesse o consultor financeiro, certo? Então é um papel muito estratégico. E pela situação do mercado e pelo retorno que a empresa pode ter, vale a pena você ter um consultor financeiro do seu lado, né? Consultor financeiro que sabe o que está fazendo, né, pessoal? Não é aquela pessoa que quer vender projetos a qualquer custo e não quer ajudar a empresa, né? Tem que ser uma situação ganha-ganha. E se você for vender um projeto a qualquer custo, tenho certeza que não vai ser uma venda sustentável, certo? Talvez o projeto ele não pare de pé, né, pessoal? Então, esse é um dos papéis muito importantes do consultor financeiro, né? Ser um parceiro de negócio. E literalmente, pessoal, falei alguns tipos de projetos aqui, mas qualquer dor relativa à gestão financeira que a empresa tiver, o consultor financeiro pode ir atrás e pode tentar resolver, certo? Então, pode ser custos, pode ser vendas também, tá? A empresa pode querer vender mais e pode, por meio de uma análise financeira, ver qual canal de aquisição, se é online, se é físico, qual canal de aquisição é o mais ideal para fazer uma venda, certo? Para vender com margem, enfim, bater a meta comercial, ter um maior volume de vendas, certo? Então, qualquer tipo de problema financeiro que tiver, o consultor financeiro ele consegue atuar. Mas Pedro, como é que eu vou saber qual é o problema financeiro que a empresa vai ter? Aí vai o diagnóstico financeiro, né? Vai você pegar um DRE, o fluxo de caixa da empresa. Se não tiver esses demonstrativos, você vai ter que ver algum tipo de dado financeiro que dê uma ideia remota de que a empresa ela está seguindo por um caminho, né? Então, vai do diagnóstico que você vai fazer dentro da empresa, né? Você tem que ter o mínimo de conhecimento para saber onde é que a empresa está indo e onde é que você consegue aconselhar ela, certo?
Então, pessoal, a gente falou sobre quais eram os papéis, né? O que seria o consultor financeiro, né? E o que não é o consultor financeiro. A gente viu quais são os benefícios para a empresa de ter uma pessoa com esse papel, de ter um especialista que faça ao empresário ter uma visibilidade dos números e propor soluções que sejam realmente que façam economia de algum tipo de linha do DRE ou explorar uma oportunidade como expandir para uma outra região, escolher qual de alguns tipos de projetos a empresa ela pode investir, certo? Um exemplo, a gente fala muito de empresa que está com dificuldade financeira, né? Mas aí, pessoal, bora fazer uma simulação aqui. Se a empresa tiver muito caixa, a empresa tem muito caixa. Se a empresa tiver muito caixa, isso é uma coisa boa ou ruim? Quero saber a opinião de vocês. Se a empresa tem muito caixa, é uma situação boa ou ruim? Saber a opinião de vocês aqui. Jéssica, boa. Sônia. Muitos empresários têm dificuldades financeiras, né? Mas faz parte também, tá? Mas, pessoal, ter muito caixa é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? Ah, Pedro, nada a ver e tal. Porque você tá pensando só em uma situação de que todas as empresas têm dificuldade financeira. E não é bem assim, tá? Qual é o ponto? Se você... E é uma situação que você já tem caixa suficiente para os seus custos fixos, tá? Mas vai chegar um ponto, pessoal, que a gente está no Brasil com uma Selic de 15% ao mês, 15% ao ano, certo? Então quer dizer que se a sua empresa não crescer mais do que 15% no ano, relativo ao investimento e o lucro que ela teve, quer dizer que financeiramente era melhor você pegar o recurso da empresa e ter aplicado em uma Selic da vida, certo? Porque o retorno resumindo, o retorno do capital da empresa, ele tem que ser maior do que a taxa mínima, que seria a taxa mais segura do Brasil, que seria deixar o dinheiro no governo, certo? Então, se você tem muito caixa na empresa, você tem que colocar em projetos em que você faça a empresa rentabilizar mais do que 15%, que seria a Selic, né? Então, vamos considerar que você tem muito dinheiro e você coloca 50% desse caixa em um projeto que dê prejuízos consecutivos. Já você vai comprar uma máquina que quebrou, que não deu certo, que não aumentou a produção e que fez a empresa ter prejuízos consecutivos por causa disso. Daí você literalmente tinha um caixa reserva, você colocou em um projeto para tentar explorar oportunidades, só que esse projeto ele não vingou para frente e você acabou destruindo o valor da empresa, tá? Mesmo tendo caixa, e fez você não conseguir ter o mais 15% ao ano da Selic, tá? E isso daí, pessoal, é algo que a pessoa do setor financeiro, o consultor financeiro consegue analisar quais projetos você vai investir, o empresário vai investir para ter um retorno de capital maior do que o mais seguro do Brasil, que seria 15%, certo? Então é bom e ruim ter muito capital também, tá? Mas dentre ter capital e não ter capital, é sempre bom ter capital, tá? Isso daí não vamos ser negligentes também e pensar que ter dinheiro no caixa não é uma coisa boa. Tá? Mas aí, como o Homem-Aranha fala, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, com muito caixa
vem muita responsabilidade também para você fazer uma gestão de forma adequada, né? A empresa fazer gestão de forma adequada. Daí que entra o consultor financeiro para fazer você tomar as melhores decisões, né? Então, ter muito caixa é bom e ruim, mas dentre ter caixa e não ter caixa, é bom ter caixa, né? Mas, por favor, faça uma gestão boa do caixa. Então, pessoal, Pinheiro, Grande Pedro, prazer, meu amigo, ver na live aqui. Pessoal, então a gente viu o papel do consultor financeiro, certo? O que é que não seria o papel do consultor? A gente viu os benefícios para ele, para a empresa. A gente viu a escada de valor, né, em que você consegue propor projetos e você consegue, com projetos de entrada, em fazendo a empresa ser mais madura financeiramente, você consegue fazer cada vez maior, entrar em cada vez maiores valores dentro da empresa em valores cobrados por projeto, né? E papel do consultor, pessoal, lembrando, é um papel super estratégico. Está no momento que eu acredito que seja o momento mais viável para você ser consultor financeiro para empresas, né? É um oceano azul em que você tem muita demanda das empresas e pouca oferta de consultores qualificados. Então, caso você queira entrar nesse mercado, cumprindo o papel do consultor, conforme a gente falou aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar seus objetivos financeiros. E caso alguém da live esteja interessado em entrar nesse mundo de consultoria financeira, lembrando que ainda tem umas poucas vagas para o programa de formação em consultoria financeira, que você vai aprender do zero a prestar serviços de consultoria e faturar 10 mil por mês. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Muito conteúdo bom aqui, certo? Fiquem ligados. Toda terça e quinta eu vou fazer live, tá? E vai ter sempre conteúdo muito bom, conteúdo prático, e que vocês consigam cada vez mais adentrar nesse mercado de consultoria financeira. Certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês e fiquem ligados no conteúdo, produzo conteúdo todo dia aqui na plataforma. Certo, pessoal? Obrigado e boa noite.